Paz de Deus, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Proclamando a Palavra. Meus irmãos, neste vídeo, gostaria de falar com os irmãos sobre 5 dicas para facilitar a leitura bíblica. Quantas vezes começamos a ler e paramos, por não entender o texto, não entender a linguagem da Bíblia, ou então temos a intenção de começar a ler, mas quando pegamos a Bíblia na mão, que olhamos o tamanho dela, 66 livros, ficamos perdidos por onde começar e aí já desanima. Então vamos lá, separei 5 dicas para facilitar a leitura bíblica. A primeira dica é justamente procurar uma Bíblia que seja mais fácil para o irmão ou para a irmã se adaptar à linguagem. Vou mostrar 3 das que eu costumo usar. A primeira é esta, uma Bíblia de edição comparativa. Se os irmãos prestarem atenção, acho que dá para ver. Deste lado, eu tenho um texto na linguagem Almeida Corrigida. Do outro lado, eu tenho o mesmo texto, mas na linguagem NVI. A linguagem Almeida Corrigida normalmente é a linguagem utilizada pelas igrejas. A NVI é uma nova versão internacional, uma linguagem mais facilitada. Nos ajuda a compreender com mais facilidade o texto bíblico. A outra que eu tenho é esta. Esta Bíblia, além dela ser da linguagem NVI, ela também é em ordem cronológica. Nos ajuda a compreender a ordem dos fatos. Uma Bíblia muito boa. E a terceira que eu gosto é esta, uma linguagem, a Bíblia de Jerusalém, uma linguagem mais tradicional. Uma Bíblia muito boa, por sinal. Bom, a segunda dica que eu deixo, comece pelo Novo Testamento. Meus irmãos, o Antigo Testamento, quando começou a ser escrito por Moisés, o Pentateuco, os primeiros 5 livros, está aproximadamente há 3.500 anos atrás. Então é uma cultura muito antiga. Normalmente, se começarmos a ler a Bíblia por Gênesis, Êxodo vai bem. Quando chegar em Levíticos, Deuteronômio, vai complicar nossa cabeça. É uma cultura antiga, é um costume muito antigo. Então, para facilitar, vamos começar pelo Novo Testamento. Começa lendo os Evangelhos, Atos, as cartas paulinas, até chegar em Apocalipse. Faça essa leitura umas 2 vezes e aí sim, mais adaptado ao contexto bíblico, mais adaptado com a forma da Bíblia falar, os escritos, o que o Senhor Jesus fez, o que os apóstolos ensinaram, aí sim, vamos para Gênesis e começamos a leitura desde o início. É muito importante que na leitura bíblica, toda vez que tiver alguma palavra difícil, algum conceito difícil, fazemos uma pausa na leitura e vamos pesquisar o que significa aquela palavra, o que significa aquele conceito, por que era aplicado, como se aplicava, em que época, em quem. Isso vai enriquecer muito a nossa leitura bíblica. A terceira dica que eu deixo é que os irmãos façam a leitura em sequência. Às vezes temos o costume de acordar, pegar a Bíblia, abrir. Hoje eu vou ler a palavra de Deus. Eu vou falar aqui o exemplo, caiu em Provérbios 16. Aí eu leio Provérbios 16, 17, 18, até que eu canse. Aí fecha a Bíblia. No outro dia pego e abro. Vamos ler a palavra de Deus. E aí caiu agora em Salmos 67. E eu leio Salmos 67, 68, 69, 70, até cansar. E no outro dia a mesma coisa. Irmãos, isso complica o entendimento da palavra de Deus. Se vamos começar a ler a Bíblia no livro Evangelho escrito por Lucas, um exemplo, vamos ler Lucas inteiro. Depois vamos para João, vamos para Atos, vamos para Romanos. Faça a leitura sempre do livro inteiro. Vamos lembrar que as cartas, quando Paulo mandou as cartas para os irmãos em Roma, Paulo não mandava um capítulo por vez.
A Bíblia, quando foi ter capítulo e versículo, foi muito tempo depois da sua escrita. Paulo mandou então a carta aos Romanos. Então, para entender o contexto que vai estar na carta de Romanos, a carta aos Éfesos, Colossenses, Gálatas, Timóteo, Filipenses, Tessalonicenses, é necessário que façamos a leitura de todo o livro, para entender a mensagem central, o que o apóstolo quis dizer, qual que era o ensino que ele estava passando em toda a carta, qual que eram os ensinos que ele estava combatendo. Então, se pegarmos a Bíblia para lermos os livros inteiro, facilita muito o entendimento da palavra de Deus. Irmãos, a quarta dica é uma dica muito importante. Precisamos ler um pouco a cada dia. Por que eu falo um pouco a cada dia? Porque geralmente acontece dois extremos. Ou a pessoa é muito ansiosa, no caso eu, muito ansioso, e queremos pegar a Bíblia e ler num dia só. Então vai ler ali 10 capítulos, 15 capítulos, 20 capítulos. E é muito provável que, na hora que fecharmos a Bíblia e que passar alguns minutos, não vamos ter mais noção do que lemos. É muita informação, não dá tempo de decorar, guardar, gravar aquele tanto de informação. E também tem outro extremo. O extremo de quem pega a Bíblia, lê um pouco hoje, passa 3, 4, 5, 6 dias sem ler, aí lê mais um pouquinho, aí passa mais uma semana, 2. Irmãos, os dois é prejudicial. O primeiro, porque não vai guardar a informação. O segundo, porque não vai criar o hábito da leitura. Então vai passar os dias e a leitura vai ser finalizada, não vai conseguir concluir. Então a dica que eu tenho é que leia um pouquinho a cada dia. Tira 5 minutinhos, 10 minutinhos, 15 minutinhos por dia. Faça a leitura 1, 2, 3 capítulos. Leia com bastante calma, medite nas palavras, pesquise o que não estiver conseguindo entender e faça isso diariamente, até que isso vai virar uma rotina. E a quinta e última dica é a última, porém a não menos importante, é a mais importante. Ore. Meus irmãos, leiam a palavra de Deus com bastante calma, tranquilidade, fazendo a leitura dos livros completos, um pouquinho a cada dia, mas com bastante oração, para que o Senhor possa ajudar, para que na leitura os irmãos venham a compreender o que está escrito no texto, qual que é a mensagem que Deus quis deixar para nós naquele texto e que principalmente o Espírito Santo de Deus possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para lermos, entendermos e aplicarmos sobre as nossas vidas. Meus irmãos, estas 5 dicas que eu acredito que se os irmãos fizerem elas, Deus vai abençoar muito a leitura de todos e facilita muito para começarmos a leitura e concluirmos a leitura bíblica. Que Deus abençoe a todos e boa leitura.